Nessa página agora, como exercício de fixação, uma questão da VUNESP, lá de São Paulo, muito bem elaborada. E ó, nível de dificuldade elevadíssimo. Conscientemente, o cara só acerta se souber. Tem que ter muita base, muito fundamento para realmente, conscientemente, hein? Não estou falando chute, não, acertar uma questão dessa. E o enunciado diz: o sistema heterogêneo S é constituído por uma solução colorida e um sólido branco. O sistema foi submetido ao seguinte esquema de separação. Ele me dá o esquema aqui, depois a gente vai analisar. E continua o enunciado. Ao se destilar o líquido W sob pressão constante de uma atmosfera, verifica-se que sua temperatura de ebulição variou entre 80 e 100 graus Celsius. Identifique qual das seguintes afirmativas é correta. E aí vem as afirmativas aqui. Então vamos devagar. Quando eu olho para cá, o sistema S, que eu já sei que é um sistema heterogêneo, formado por um líquido e um sólido. Então eu já sei que essa operação é um método de separação de mistura heterogênea sólido-líquido. Então só pode ser filtração. Separei a parte sólida da parte líquida. Já o líquido Y, esse colorido é só para dizer que é, né? Tem nada a ver para mim. Esse líquido Y passa por um processo de separação e eu obtenho um sólido e um outro líquido incolor W. Então repara que aquele líquido que o cara fala lá em cima, né? A solução é colorida, o sólido não se mistura, então o líquido colorido nada mais é do que a mesma solução colorida. Se a solução é uma mistura homogênea, onde a partir da separação eu obtenho sólido líquido. O método para separar mistura homogênea sólido-líquido é destilação simples. Estou dando os nomes dos métodos. E aí é importante essa parte aqui, porque quando esse líquido incolor W ele é submetido à destilação, ou seja, é aquecido, ele entra em ebulição não numa temperatura constante, e sim numa variação de temperatura, quer dizer, ele está passando para o estado gasoso entre 80 e 100 graus. Começou a 80, terminou a 100. Então, por aqui, eu posso afirmar que esse líquido incolor W não é uma substância pura, é uma mistura. Lembra? A mistura não apresenta patamar na ebulição. E já que ele está falando em destilar, aqui só pode ser, aqui ó, ebulição. Então eu estou afirmando, estou vendo tudo pelo enunciado, que o líquido incolor W, por não apresentar temperatura constante de ebulição, não é uma substância pura, é uma mistura. Bem, analisado isso, eu venho para cá. Letra A operação 1 é uma destilação simples. Nós já vimos que não. Aí eu botei aqui, ó, como a operação 1 gerou um sólido e um líquido, o método utilizado só pode ter sido a filtração ou decantação. Lembra que você pode decantar? Só que é aquele papo, a decantação, ela não é eficiente. A filtração é. A filtração separa toda a parte sólida da parte líquida. Claro que o sólido vai ficar molhado, você seca o sólido e aí você tem uma separação 100% eficiente. Legal? Então aqui só pode ser uma filtração. Eu botei decantação para poder discutir. Mas a eficiência da decantação não é utilizada aqui. Aqui eu tenho um sistema heterogêneo sólido-líquido, portanto, filtração. Então aqui é falso, não é destilação. Botei aqui para vocês. Letra B, a operação 2 é uma decantação. Operação 2 é um sistema homogêneo, lembra que ele fala, ó, solução colorida, onde você separou sólido líquido. Sistema homogêneo sólido líquido, destilação
simples. Então não é decantação. Letra então é falsa. Aí eu botei a operação 2 é uma destilação, pois um líquido colorido Y e homogêneo gerou sólido colorido Z e um líquido incolor W. Então isso aqui é uma solução. Método de separação de uma mistura homogênea sólido líquido só pode ser destilação simples. Letra C, o líquido incolor W é uma substância pura. A gente já viu que não foi analisado porque não apresenta temperatura constante de ebulição. A substância pura, obrigatoriamente, lembra do gráfico, análise gráfica, ela tem que apresentar temperatura constante, tanto na fusão quanto na ebulição. Como aqui a variação da temperatura de ebulição é uma mistura e não uma substância pura. Coloco aqui, W não pode ser uma substância pura, pois substâncias puras possuem pontos de fusão e ebulição constantes. No enunciado diz que a temperatura de ebulição de W variou entre 80 e 100 graus Celsius. E a última, o sistema heterogêneo S tem, no mínimo, 4 componentes. Vamos lá? Sólido branco 1. Sólido, aí eu peguei isso aqui e desmembrei, né? Sólido colorido Z. Vou botar aqui, né? Sólido branco X, sólido colorido Z e mais 2 componentes do líquido incolor W. Porque isso aqui é uma mistura. Então, o mínimo que eu tenho, se aqui é uma mistura de 2 componentes, lembra que a variação do ponto de ebulição está me informando que é uma mistura, eu tenho sólido branco, sólido Z, sólido X, sólido Z, líquido incolor W, que é uma mistura. Se é uma mistura, tem pelo menos 2 componentes. Então, no mínimo, o sistema S tem 4 componentes. Então, gente boa, com tudo isso eu botei aqui, letra D a verdadeira. Temos o sólido branco X, o colorido Z e mais 2 componentes, no mínimo, no líquido incolor W. Show de bola, né? Questão sensacional, muito bem elaborada. É aquele papo, né? Conscientemente você tem que ter base para poder responder isso aqui. Valeu? Grande abraço e ó, estuda, gente boa. Entra de novo, tenta fazer novamente. E agora você, sozinho. Tudo tem que fazer dessa maneira. Legal? Grande abraço.